Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos, ou seja, o autor sagrado, ele poderia ter omitido essas realidades de incredulidade da parte dos discípulos. Poderia estar tudo muito lindo, maravilhoso no relato da ressurreição, que todos tivessem imediatamente acreditado, mas a manifestação do ressuscitado na vida dos seus discípulos percorreu algumas etapas, graduais da compreensão sobre a grandeza desse mistério. Nós estamos tratando da ressurreição do Senhor. E os discípulos, os apóstolos, o autor sagrado transmitiu de fato tudo o que eles haviam recebido, até mesmo as incongruências, as falhas, os limites de compreensão sobre o evento da ressurreição. O relato do Evangelho dá essa conotação de gradualidade. Primeiro a Maria Madalena, em seguida a outros 2, por fim aos 11, mostrando que o evento da ressurreição foi pouco a pouco compreendido, experienciado e transmitido pelos apóstolos. A primeira leitura deixa claro um elemento da ressurreição. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. A ressurreição é um fato, não é a interpretação de um fato. A ressurreição é um fato e os apóstolos fizeram uma experiência com esse fato que é uma pessoa, Jesus de Nazaré. No mistério da sua vida pública, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Diz a primeira leitura: nada podiam dizer em contrário, porque viam o homem curado. Aquele sinal que aconteceu na vida dos apóstolos, a cura daquele homem, mostrando que na vida dos apóstolos estava presente a vida de Jesus. Jesus continuava na vida dos seus apóstolos, não só através dos sinais como um milagre, mas no comportamento. A forma como os apóstolos começaram a viver a vida após a experiência de Jesus. Imediatamente, a tentativa foi de sufocar aquela experiência. Eles tentavam sufocar aquele evento, como disse a primeira leitura, para que não se espalhasse o evento da ressurreição. Mas, como os apóstolos foram fiéis ao transmitir integralmente aquela experiência, eles não foram capazes de sufocar o evento da ressurreição. Hoje, cada um de nós também é convidado, é convocado, é interpelado pela palavra de Deus a também não deixar morrer dentro do próprio coração essa experiência com o Senhor. Nós somos chamados a reavivar a nossa experiência com o ressuscitado. Ela precisa ser atual. É claro que na nossa vida também ela vai percorrer essas etapas. Primeiro, em seguida, por fim, porque a manifestação do ressuscitado na nossa vida também obedece essas etapas de compreensão. Nós também somos incapazes
de abarcar dentro de nós, na nossa mente limitada, tudo o que a ressurreição de Jesus nos traz. Mas algo interessante é que nem por isso o Senhor nos descarta. Nem por causa da incredulidade, da dificuldade dos seus discípulos, Jesus os descarta. Porque vocês prestaram atenção no final do Evangelho, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Anunciai esta boa nova, a boa nova da ressurreição, que eles tinham dificuldade de compreender. Jesus queria que os seus apóstolos, que os seus discípulos fossem os anunciadores. Interessante que a nossa igreja, ela deu-nos clareza sobre a transmissão da palavra de Deus, quando na Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II, sobre a palavra de Deus e a transmissão da palavra de Deus, diz que a tradição, com T maiúsculo, progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. Vejam o verbo que o documento usa, progride na igreja, porque o ser humano precisa dessas etapas de compreensão, o ser humano precisa desses espaços de compreensão. Então, não se desespere quando no teu coração, passarem dúvidas, incertezas. Permaneça no Senhor, permaneça próximo ao ressuscitado. Deixe que Jesus, na força do seu Espírito, comece a explicar a você, passo a passo, esse mistério na sua vida. É claro que nós temos a assistência do Espírito Santo que age na igreja. O documento continua dizendo: progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas. A percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas. De que forma? Quer pela contemplação, quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus para contemplá-la, e através do estudo dos fiéis, que as meditam no coração, quer pela íntima inteligência que experimentam, quer pela pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade. Vejam, na nossa experiência de fé com a verdade transmitida, não existe improvisação, não existe interpretação pessoal. É claro, nós temos a nossa experiência pessoal com a palavra de Deus, claro, na contemplação, na nossa oração, mas vejam, através também dos estudos dos fiéis que a meditam no coração, pela íntima inteligência, pela graça que o Espírito dá aos fiéis, de através da inteligência também interpretarem o mistério da palavra de Deus. E que bom que nós podemos ter a assistência desses estudiosos. Eu fico encantado quando em casa, quando me preparo através da oração e também do estudo de estudiosos, biblistas, que deram a sua vida para estudar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor não caiu assim do nada. A palavra do Senhor primeiro foi transmitida oralmente, isso o Catecismo da Igreja Católica, artigo 76, deixa muito claro, a transmissão oral, ou seja, os apóstolos que receberam dos lábios do Senhor as obras de Cristo que eles presenciaram, que eles puderam aprender diretamente do Senhor, eles transmitiram primeiro oralmente, antes que a palavra de Deus fosse escrita sob a inspiração do Espírito, antes do autor sagrado passar isso, não é, para os pergaminhos, a tradição oral ela acontecia, a transmissão do evento Jesus Cristo oralmente. Depois o catecismo afirma a transmissão escrita, aqueles que por inspiração escreveram a mensagem da salvação e ela chegou até nós. Então, nós temos a certeza de caminhar na verdade. Claro que dentro da igreja nós temos a sucessão apostólica, temos a garantia desse tesouro da salvação guardado durante os séculos e transmitidos a cada um de nós.
Por isso, quando nós nos deparamos hoje com esse evangelho, que faz uma síntese daquela dificuldade, daquela problemática humana que os apóstolos enfrentaram para poder assimilar o mistério de Cristo, nós também olhamos para a nossa vida e, apoiados pela fé da igreja, pela fé de 2000 anos, pela transmissão da palavra do Senhor de forma oral, depois de forma escrita, chegou até nós a mensagem da ressurreição. Nós também fomos pouco a pouco. Eu me recordo que quando no período da Páscoa, no domingo da ressurreição, na minha cidade, se fazia a procissão do Santíssimo entre duas paróquias que existem na minha cidade, a procissão do Santíssimo. E a minha mãe me levava para participar dessa procissão do Santíssimo, e eu dizia: que lindo, mãe, é participar da procissão do sol. Eu chamava aquele ostensório bonito, né, de sol. Era a forma como eu compreendia, na criança, aquele mistério. Mas pouco a pouco, através das catequistas que me educaram, através dos párocos que passaram pela minha paróquia, que me educaram na fé, esse mistério chegou até a minha vida. Isso tocou a minha existência, mudou a minha vida. E hoje eu sou o ministro desse mesmo mistério, que pouco a pouco também vai entrando no teu coração, que pouco a pouco vai ganhando espaço dentro de você, porque o evento da ressurreição, ele é vivo, ele é eficaz, ele é transformador. Pouco a pouco isso vai também chegando no seu coração. O que hoje nós pedimos a graça ao Senhor é que essa dureza de coração desapareça de nós. A chamada esclerocardia, a dureza de coração. Ou seja, a incredulidade dos que dizem crer, que é a coisa mais difícil. A incredulidade dos pagãos, dos ateus, a gente pode compreender muito bem, mas difícil é tocar na incredulidade daqueles que dizem crer. E hoje, a palavra do Senhor proclamada quer no nosso coração tirar essa dureza, tirar da nossa mente esse fechamento. Nós que muitas vezes somos escravos dos nossos esquemas, dos nossos projetos pessoais, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de raciocinar, prisioneiros do nosso orgulho, que não aceitamos que a palavra de Deus, ela nos transforma, que a palavra de Deus, ela traz experiências sempre novas para a nossa vida, ela não é a mesma, ela transforma a cada dia o nosso interior, ela traz novidade, o Senhor que faz novas todas as coisas, e nós somos impelidos a abrir mão da nossa cabeça dura, do nosso coração endurecido, dos nossos sentimentos enrijecidos. É esta ressurreição, é a força desta ressurreição que atua hoje na igreja de Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor nesta liturgia que a sua ressurreição, que a sua presença viva no meio de nós, reaqueça o nosso coração. Você que passa por momentos de dúvidas, em meio a dificuldades, em meio a tribulações, tenha paciência, tenha calma, não se desespere, não abandone a sua fé. Não vai resolver você mudar de igreja. Você precisa aceitar a verdade. Primeiro a tua verdade, porque a palavra de Deus aí dentro do teu coração, ela vai penetrar o mais íntimo do seu ser e vai revelar primeiro quem você é. Mas não se assuste, porque na vida também dos apóstolos existiram essas etapas, primeiro, em seguida, por fim. Tenha paciência com o teu processo de conversão, tenha paciência com aquilo que acontece no seu interior. Você que teve uma experiência pessoal com o Senhor há poucos dias, há pouco tempo, tenha calma, deixa o Senhor pouco a pouco entrar na sua vida, deixa Ele, através da força do Espírito, explicar a você o sentido da sua vida, você que já perdeu o sentido de viver. Deixa Ele explicar o quanto o Pai do céu te ama, o quanto Deus quer o teu bem. É assim, meus irmãos, a experiência com a palavra do Senhor, ela é viva,
ela é eficaz. E agora, como sacerdote, eu peço esta eficácia da palavra de Deus na minha vida e na tua vida. Senhor Jesus, na força da tua palavra agora, eu peço que os corações que estão acompanhando esta Santa Missa sejam tocados pela tua graça, sejam transformados pela tua graça. Recebam, Senhor, nesta hora, a força do teu Espírito transformador, independentemente, Senhor Jesus, da situação na qual esses teus filhos se encontram. Toca, Jesus, o nosso coração. Abra, Senhor, os nossos olhos da fé para compreender as Escrituras, para compreender que ela fala de nós, que ela fala da nossa vida, que ela fala da nossa história. Peça no seu coração com fé esta graça hoje, que a palavra do Senhor, que a ressurreição de Cristo, transmitida a nós na sua totalidade, possa tocar o nosso coração, tocar o nosso interior e nos transformar e fazer novas todas as coisas. Nós acreditamos assim, Jesus. Esta é a fé que nós professamos na igreja, com os nossos irmãos, em comunidade, mesmo nessa situação de pandemia em que nós não podemos professar comunitariamente a nossa fé, mas nós estamos unidos no Cristo, no Senhor, e partilhamos, Jesus, da mesma graça, da graça da ressurreição. Nós te bendizemos por isso, nós te glorificamos, porque a palavra de Deus chegou até o nosso coração. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor.